Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, nós leremos do verso 15 até o verso de número 24. Lucas é o terceiro evangelho dentre os quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas. Lucas, capítulo 14, verso de número 15. Aleluia. Nessa noite eu quero ministrar ao seu coração a respeito de um banquete que Deus tem para você. O nome dessa ministração é o grande banquete da graça. O grande banquete da graça. Lucas 14, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, a desculpar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Até aqui, a passagem bíblica que nós meditaremos nessa noite, uma passagem extremamente preciosa, uma parábola de Jesus. Eu queria que você pudesse imaginar essa cena no nosso contexto atual, em que você, na verdade, é a pessoa que está sendo convidada para esse grande banquete. Eu queria que você pudesse imaginar você ouvindo na sua casa a campainha tocar, e você então atende a porta, você abre aquela porta e diante de você ali está um entregador, e ele tem ali um envelope lindo, um envelope maravilhoso, bonito, de muito bom gosto. Você percebe que aquele envelope é de um papel refinado. Você percebe que aquele envelope, ele é de fato diferenciado. É um envelope que já demonstra nobreza. Não é algo comum, é algo incomum. E aquele envelope, ele está com uma fita dourada. E há uma menção do seu nome nele. Está lá o seu nome nesse envelope. Dentro dele há um convite. E esse convite está escrito o seguinte: O grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de céus e terra, Ele te convida para um jantar, Ele te convida para um banquete no seu palácio. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está fazendo um convite para você, formal, para que você possa estar com Ele no seu palácio, na sua casa. Você será muito bem-vindo. E ele termina dizendo: conto com a sua presença.
O que você faria? O que você faria diante de um convite tão bonito, tão lindo, de tão bom gosto, de alguém tão importante convidando você? Você estaria disposto a abrir mão de todos os seus compromissos para que você possa estar presente nesse dia? Você não deixaria essa oportunidade passar? Ou você, na verdade, responderia a esse anfitrião? Você mandaria uma resposta para esse Deus Todo-Poderoso que te convidou, recusando o convite? E recusando o convite diante de uma razão que você tem, que lhe parece muito justa, diante de uma desculpa que você tem, basicamente, onde você informa para ele: olha, eu não posso ir, me tenha por desculpado, me tenha por excusado, eu não posso ir porque a minha agenda está lotada, eu não posso ir porque eu tenho muita coisa para fazer, eu sou uma pessoa muito atarefada, eu sou uma pessoa que tenho muitos compromissos importantes, eu não posso participar dessa festa. Eu estou dando apenas uma ideia aqui, para que você possa pensar de um modo mais pessoal, mas o que eu quero dizer para você é que Deus, Ele nos faz um convite à semelhança dessa história que eu acabei de dizer, todos os dias em nossa vida. Há um convite nominal, que contém o seu nome, é um convite intransferível, é um convite seu. Ele tem esse desejo, é para você, é exclusivo. Você foi escolhido, você foi chamado para estar então presente nesse grande banquete. Deus todos os dias nos convida a nós termos esse tempo especial com Ele. Esse tempo aonde nós vamos receber algo dEle. E Ele conta com a nossa resposta positiva. Você já participou de algum banquete na sua vida? Eu ontem estava olhando algumas fotos e eu tive uma revelação. Estou entendendo que o ministério de intercessão vai crescer muito nessa igreja. Eles estão pagando um preço caro. E isso tem animado outras pessoas a participar desse ministério tão precioso, de pagar esse preço caro de oração. E Deus então tem feito para esse ministério verdadeiros banquetes. Verdadeiros banquetes. Então eu sei que vocês que fazem parte do ministério de intercessão, para aqueles que não sabem, enquanto nós estamos ministrando, tem gente orando. Nós temos uma torre constante de oração, vigiando, orando, para que o Senhor possa se mover com graça e poder. E esse ministério não atua apenas no culto de celebração e nas nossas programações, mas ele atua de forma permanente. São homens e mulheres que são guerreiros de oração, e as reuniões deles são maravilhosas. Eu estou considerando muito deixar de pregar e começar a participar desse ministério também. É uma grande bênção, porque de fato, quando eu penso em banquete, eu tenho uma imagem muito clara de banquete através desse ministério. Glória a Deus por esse ministério tão poderoso, não é mesmo, Catarina? Glória a Deus por isso, aleluia. Mas talvez você tente imaginar um banquete, talvez você nunca foi convidado, nunca desfrutou de um banquete tão especial assim, mas eu gostaria que você imaginasse tudo que há de bom para você comer nesse banquete, tudo que é de bom para você beber nesse banquete. Uma mesa preparada da maneira mais maravilhosa, com todo o carinho, com todo o amor, dedicado em cada detalhe, para que você possa ser presenteado, para que você seja honrado, para que você possa receber um tempo de ser ministrado por esse amor, e detalhe, de forma graciosa, sem pagar um preço, mas de forma gratuita, de forma free. Essa é a parábola que nós estamos aqui nessa noite olhando para ela. Jesus, ele nos conta que havia um homem, nessa parábola ele menciona, esse homem, ele é um homem rico, e esse homem rico, ele planeja então fazer uma grande festa, um grande jantar, um jantar especial, um jantar para honrar a todos os convidados. E ele então organiza tudo, ele contrata o melhor serviço. Eu estou pensando além da parábola, mas eu tenho certeza que essa
a intenção da parábola que nós lemos. Então, ele contrata as melhores cozinheiras, os melhores cozinheiros que existem naquele contexto, para que eles possam fazer os melhores pratos possíveis. O que há de melhor na gastronomia daquele local está ali à disposição. Existem garçons que foram preparados para poder dar conta de uma enorme festa, com uma grande quantidade de pessoas. Ele, talvez, até para animar esse momento, ele convida para que haja música ao vivo, talvez uma banda, possivelmente alegre, e embale aquele momento, ou seja, é um momento especial, é um momento diferente, é um momento muito nobre. E no dia do banquete, essa parábola nos conta que, além de preparar tudo, esse homem estava tão interessado que todas as pessoas que ele convidou viessem, que quando o banquete estava pronto, ele chama alguém, ele pede para um dos seus funcionários vir, e ele pede que agora que esse funcionário percorra todos aqueles lugares aonde as pessoas receberam convite, e informe a elas, avise a elas que tudo está pronto, tudo está preparado, a mesa está posta, seu lugar está à espera, você pode vir, você será muito bem-vindo. E a passagem aqui menciona que os convidados, eles, ao serem avisados de que estava pronto, de que tudo foi feito para eles, por eles, eles agora, estranhamente, começam a dizer que não querem ir. Os convidados, eles começam a justificar algumas coisas, eles começam a apresentar desculpas para sua ausência nessa festa. Eles começam agora a justificar as razões que cada um deles tem do porquê não ir. Eles, de forma assim, olhando para todos eles estão apresentando as suas razões, e eles estão preocupados com essas razões. Eles estão preocupados com as suas próprias coisas, ao ponto que eles não estão interessados em participar daquele jantar. E agora, entristecido, e a Bíblia salienta ali, irado no versículo 21, então, esse homem, ele, quando recebe o funcionário de volta, informando que aqueles que foram convidados não virão, esse homem agora irado, ele vai fazer um novo convite. E esse convite agora não é mais para os dignos, não é mais para os honrados, não é mais para os ricos, não é mais para aqueles que têm algum mérito pessoal que os faz estarem ali. Agora esse homem, ele estende, abre um convite geral. E não é apenas geral para qualquer pessoa, mas ele menciona as pessoas que ele quer que esteja nessa festa. Ele fala, olha, vai e encontra todos os pobres, todos os aleijados, os coxos, os cegos, todos esses, e traga para a festa. Traga para a festa. Essa história nos mostra que Deus, ele preparou um grande banquete. Ele chama esse banquete de reino de Deus. Essa parábola é uma explicação de como é o reino de Deus. Essa parábola é uma figura, que para nós nessa noite é uma mera figura, mas que na verdade ela vai acontecer de fato, aonde inúmeras passagens bíblicas mencionam a respeito dessa grande festa, dessa grande ceia, desse grande banquete. Existem outras passagens que falam a respeito disso, como por exemplo Mateus 22. O começo de Mateus 22 nos fala que o rei resolveu fazer uma festa para o filho. Deixa mais claro ainda que essa parábola da grande festa, da grande ceia, do grande banquete, na verdade, é as bodas do Cordeiro, é a festa em função do Filho, Jesus. E nós vemos isso lá no fim da história, no livro que mostra o final de tudo. Nós vemos em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, qual é o tamanho dessa festa. A Bíblia fala em Apocalipse 7, versículo 9, que essa festa ela contém uma grande multidão, tão grande que não pode ser contabilizada, é tão grande que ninguém consegue contar, é como a areia da praia, é como as estrelas do céu, num dia estrelado, uma noite estrelada.
ela não pode ser contada de tanto que existe. E Apocalipse 7:9 fala que tem gente nessa festa de todas as nações da terra. Não apenas das nações como um estado firmado, formalizado, mas a Bíblia fala que de todas as tribos. E aí vai muito mais além do que as nações que nós temos. O Brasil, por exemplo, existe centenas de tribos, grupos específicos que são tribos, sejam tribos indígenas ou de um contexto mais amplo, numa análise mais atual, de tudo que é tipo de tribo social, de tudo que é tipo de tribo urbana que seja, todas as tribos, todos os povos, todas as línguas, é uma grande festa. Você estará nessa festa, eu estarei nessa festa. Apocalipse 7:9 é uma imagem de uma festa que eu estarei, que você estará. Essa é uma imagem de uma realidade que ainda virá, mas ela também é uma imagem de uma realidade que já é. Essa parábola, ela está mostrando de uma perspectiva, uma realidade que nós já podemos viver e uma realidade que nós viveremos no grande dia do Senhor. E essa passagem, ela nos mostra que o Senhor, Ele tem um coração capaz de abrigar nessa festa uma grande multidão. Uma grande multidão. E essa palavra da parte de Deus, quando o Senhor aqui, Ele fala do desejo que a casa esteja cheia, o desejo que todos os assentos, todos os lugares sejam ocupados. Ele está mencionando para nós o desejo que Ele tem de uma grande multidão. Quando a gente lê Apocalipse 7:9, a gente sabe o tamanho dessa festa, o tamanho dessa grande multidão. Então nós precisamos, ao ver isso, alinhar o nosso coração com aquilo que é o desejo do coração de Deus. O que significa isso na prática? Eu quero dizer para você que nós precisamos ter cuidado quando nós, em razão da intimidade que temos, dessa abençoada intimidade que temos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, nós acabamos vivendo como que num casulo inquebrável, indestrutível, e que impede os milhares de uma grande multidão que o Senhor quer alcançar, de estar conosco. Então toda a resistência que nós temos para as grandes multidões que Deus quer alcançar, nos mostra que nós estamos errados, porque o coração do Senhor é de uma grande multidão. Você consegue entender isso? Isso significa que o Senhor, Ele quer não apenas que nessa grande festa futura de Apocalipse 7:9, uma grande multidão esteja, mas hoje, agora, aqui nesse lugar, Ele quer uma grande multidão. Você pode dizer amém para isso? Então isso significa que toda resistência que nós tivermos, que possamos ter em nosso coração, em relação a essa grande multidão, ela precisa ser tirada do nosso coração, porque esse de fato é o coração do nosso Senhor. A gente tem um ditado que coração de mãe sempre cabe mais um, o do Senhor então cabe todos. Não apenas cabe mais um, cabe todos. O desejo do coração de Deus é que todos possam participar desse grande banquete. Pastor, qual que é a hora marcada dessa grande ceia? Olha, a da eternidade eu não sei precisar para você, mas eu quero te dizer dessa que a gente pode desfrutar. Eu quero dizer que é agora. Essa é a noite de você desfrutar desse grande banquete. Qual que é o prato principal, pastor? É cordeiro, irmão. É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o prato principal. Mas a mesa está lotada, forrada, ela está cheia. Esse é apenas um prato principal, mas tem muita coisa. Porque aquilo que o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo garantiu para nós, nos dá direito a muitos privilégios, nos dá direito a muitas realidades. Não apenas a degustar o cordeiro, mas a nós vivenciarmos, interiorizarmos e vivermos de fato, manifestarmos aquilo que esse cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conquistou para cada um de nós. Você sabe o nome desse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você sabe o nome dele? O nome dele é Jesus. Jesus.
Certa vez, quando Jesus estava diante do rio Jordão, a Bíblia fala que João Batista olha para ele e fala: esse é o cara, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele de quem eu estava falando, aquele que eu não sou digno nem de desatar a correia das sandálias dele. Esse é aquele que era, que é e que sempre será. Esse é o Jesus, o Senhor, é o nosso Deus. E através do seu sacrifício, através da morte desse Jesus, através da morte desse Filho de Deus, Ele nos garante a vida eterna, e Ele nos garante uma sobremesa muito maravilhosa nessa grande banquete, que nós podemos chamar assim, num nome peculiar, numa palavra peculiar em grego, que é sozo, que não é apenas a salvação de nossa alma, que não é apenas a vida eterna, mas essa sobremesa de Deus, nesse grande banquete, nos garante cura, nos garante libertação, e nos garante plenitude do Espírito. Isso tudo significa esse sozo que eu acabei de falar para você. Quais são as razões para que nós possamos participar dessa festa? Quais são as razões para que nós possamos participar dessa festa? Eu consigo perceber 3 razões aqui no texto, no versículo 17, nós já conseguimos ver essa primeira razão. A primeira razão é de que o mensageiro foi informar o que para as pessoas que foram convidadas? Ele disse: olha, tudo está preparado. Quem são os mensageiros? Na prática, são os profetas do Deus vivo. Quem são os convidados? Os convidados são o povo de Israel aqui nesse contexto. Qual é o contexto dessa parábola? É um contexto onde Jesus estava na casa de um fariseu. Qual que é o contexto dentro dessa realidade, dessa parábola? Ele está falando a parábola depois de ter falado outra já. Ele começou a soltar várias parábolas. Por quê? Porque quando ele entra nessa casa, ele percebe o clima que estava lá. O capítulo 14 começa dizendo que Jesus foi convidado para uma festa num dia de sábado, na casa de um dos principais fariseus. Ele convidou para esse banquete. Entenda aqui, comer pão não apenas como vamos comer um pão, mas entenda aqui como na verdade desfrutar de um grande banquete. Ele entra nessa casa e todos estão o observando. O observando não é uma observação com um olhar atento, não é uma observação como alguém que quer aprender, não é uma observação com alguém que tem expectativa de que algo grande e poderoso vai acontecer, mas é uma observação de alguém que vai tentar achar o erro, alguém que está tentando pegar Jesus numa cilada. Assim eram os fariseus naquele contexto. E ele, percebendo esse fato, ele percebe que naquela casa tinha um homem enfermo. E ele pergunta então, a pergunta que era para arrebentar com todo mundo. Ele fala assim: olha, faz uma pergunta para vocês são intérpretes da lei, vocês conhecem a lei, vocês são fariseus, conhecem ela mais do que ninguém. Então, é permitido, é lícito curar alguém no sábado? A pergunta é uma pergunta muito forte. E eles não responderam nada, porque eles queriam fazer uma pegadinha com Jesus. E agora Jesus joga para eles a informação: pode-se curar alguém no sábado? E eles não respondendo nada, Jesus percebeu que eles não estavam agora a fim de responder nada, porque eles não queriam ser culpados por alguma coisa errada que dissessem contra a lei. Jesus chama aquele homem e cura aquele homem, e despede aquele homem. Ele tinha uma grave enfermidade, agora ele está completamente curado, e todos eles viram. E Jesus lançou uma pergunta: olha, se o filho de vocês caísse num poço no sábado, vocês iriam atrás desse filho que caiu num poço? Se um boi que vocês compraram de uma junta de bois, que era muito comum naquela época para poder arar a terra, era um instrumento do trabalho deles esse animal, se o boi caísse num poço, você não iria tirá-lo lá? E essa é a pergunta agora faz com que eles não consigam responder nada, porque eles não querem se comprometer. E Jesus começa agora a falar em parábolas para eles, e vai falar para eles que basicamente eles precisavam ser humildes. Ele fala aquela parábola em relação aos convidados de uma festa. Ele fala: olha, quando você for a uma festa, não sente no primeiro lugar, para não correr o risco de que chegando alguém mais importante, você tenha que sair desse primeiro lugar e ir para o fundo, e todos verão a sua vergonha. Então, fique mais no fundo e espere que alguém o convide, e aí, então na presença de todos você vai ser honrado, e todos verão que você de fato é uma pessoa digna. Ele está querendo dizer algo que ele vai resumir naquele clássico versículo que todos nós conhecemos, que todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha
será exaltado. Ele está querendo dizer, através dessa parábola, num contexto de festa, ele está querendo dizer o seguinte: olha, a humildade precede a honra. A humildade, ela abre a atuação da honra de Deus, do favor de Deus sobre você. Quando você escolhe a humildade, o céu se abre na sua direção, e você vai receber coisas que você não esperava. Você vai receber algo além da sua melhor expectativa. O Senhor vai te presentear com algo que você julga não merecer. Mas se você se julga merecedor, e você se posiciona como alguém merecedor, você corre o risco, por causa da sua exaltação, do seu orgulho, de você perder aquilo que você poderia desfrutar. E ele continua essa história, e nesse banquete, da parábola anterior, ele fala mais coisas. Ele fala de um jantar, de uma grande ceia, em que alguém está convidando seus amigos, seus irmãos, pessoas boas, pessoas de boa reputação, seus vizinhos ricos, pessoas do seu círculo de relacionamento. Ele fala: olha, quando você for fazer uma festa, não convide gente boa. Ele fala: não convide gente que pode de algum modo te corresponder. Quando você for fazer uma festa, não convide gente que de algum modo possa recompensar você com algo depois. Convide gente que não poderá te retribuir. Convide gente que não poderá corresponder àquilo que você deu para elas. Gente que não tem como pagar. Gente que não tem como entrar. Convide esses. Ele fala: então convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. No versículo 13 do capítulo 14, que nós não lemos, ele já falava disso. Convida os pobres, aleijados, coxos e cegos. E ele fala: olha, se você fizer isso, você vai ser bem-aventurado. Olha, se você fizer isso, você vai ser recompensado. A tua recompensa não lhe será tirada. Você vai desfrutar dessa recompensa. Por que ele fala isso? Porque nessa parábola anterior, também no contexto de ceia, no contexto de festa, ele está dizendo o seguinte: olha, o crivo do Senhor é graça. Graça é favor que a gente não merece. Graça é algo que a gente dá sem que ninguém pague. Graça não é por mérito, graça não é por alguma coisa boa que nós temos. Graça não leva em consideração a nossa reputação. Graça não leva em consideração aquilo de bom que eu faço ou aquilo de mal que eu faço que me impede de desfrutar. É graça. É agressiva essa história para nós. É agressiva porque a prática nos diz que nós não podemos fazer isso. A prática nos fala que, meu Deus, isso é um risco muito grande. A lógica diz que sempre nós faremos aquilo que Jesus falou para nós não fazermos. Mas o que ele está tentando falar é que agora a gente abre a nossa casa para fazer essa festa, esse banquete aqui. Na prática, não necessariamente eu entendo isso, mas o que ele quer dizer é que nós precisamos entender da graça. O que ele está querendo dizer é que nós precisamos entender quem nós somos. Porque se eu não vejo deformidade em mim, eu me acho no direito de desfrutar. E aqueles que se acham no direito de desfrutar, não desfrutam. Aqueles que conseguem ver as enfermidades em si, aqueles que têm senso, que têm lógica, que conseguem ver que são aleijados, coxos, cegos, pobres, imerecedores, esses, os humildes, serão exaltados. Esse é o contexto que antecede a parábola da grande ceia. Então agora, Jesus nos mostra nessa parábola que o pai está fazendo então uma festa, o filho vai ser esse grande honrado, mas ele está trazendo muita gente, agora ele vai nos convidados. E o contexto da época, pela lógica, você convidava esses que ele está dizendo aqui. Quem são as pessoas que eram convidados na época? Os convidados eram aqueles que são amigos, aqueles que são irmãos, aqueles que são parentes, aqueles que são ricos. Esse é o contexto de um convite inicial. Ele está dizendo de gente que tem algo, alguém que tem dignidade nessa história. E agora ele manda o mensageiro. Quem é o mensageiro nessa história? São os profetas que Deus enviou ao longo de anos e anos, séculos e séculos, para o povo de Israel, dizendo: olha, vocês são os convidados do Senhor, vocês são o alvo da graça de Deus. Deus escolheu vocês, Deus os fez ricos nele, Deus os fez sarados nele, e Deus escolheu vocês para que vocês possam agora corresponder a Ele, para que vocês possam agora dar uma resposta positiva para Ele. É o povo de Israel. Em João capítulo 1, versículo 11, Jesus fala assim: eu vim para os meus,
Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus está dizendo, olha, o povo de Israel teve o privilégio, a nação de Israel, teve o privilégio de desfrutar do banquete. Jesus veio para eles, veio como judeu, veio dentro do contexto de Israel, veio para eles, para que eles pudessem se assentar à mesa. Só que a história nos mostra que eles não receberam. O cordeiro que foi imolado, na verdade desde a fundação do mundo, diz a palavra de Deus, mas que na cruz entregou a sua vida, que é Jesus, não teve o retorno disso por meio do povo de Israel. Jesus, ele foi o nosso substituto no Calvário. Jesus, ele foi o nosso substituto lá no Gólgota, lá onde ele padeceu. Ele nos substituiu. O que significa isso? Era para eu estar lá, era para você estar lá, mas ele nos substituiu. A obra de Jesus é uma obra de substituição, de modo que aquilo que eu não posso fazer, ele fez por mim. Aquilo que você não pode fazer, ele fez por você. O salário do pecado ele nunca pecou. Ele foi tentado em todas as coisas e em nenhuma delas ele pecou. Então o justo se entregou por todos os injustos. O sadio, o são, se entregou por todos os doentes. O puro se entregou por todos os impuros. Essa é a lógica. Ele veio para cumprir aquilo que nós não poderíamos cumprir. Essa obra de substituição, ela nos dá o direito de nós assentarmos à mesa e desfrutarmos de perdão, de paz, de vitória. Tem alguém aqui que gostaria de paz na sua vida? Tem alguém aqui que queria paz no seu coração, paz na sua casa, paz no seu trabalho? Ainda ontem eu conversava e ministrava um casal que o clamor do coração deles era: pastor, nós queremos paz nessa casa. Ontem de tarde, melhor, de manhã, eu estava ministrando a um casal que estava dizendo isso para mim. Ele dizia: pastor, tudo que nós queremos não é dinheiro, não é sucesso, não é fama, nós queremos paz, porque dinheiro nós temos já um certo nível de sucesso naquilo que nós estamos fazendo, mas nós estamos sendo destruídos, nós estamos arruinando, nossa vida familiar está no pó, há uma desgraça, estamos sendo atacados pelo inimigo, estamos sendo devorados vivos. Nós precisamos de paz. Nós entregaríamos tudo para poder ter paz. É o que o casal falava para mim ontem. Me falava ontem de manhã. Você gostaria de paz? A paz é um benefício daquilo que Jesus fez na cruz. Essa paz, ela pode ser desfrutada por todos aqueles que entram nesse banquete. Por isso que ele manda o profeta dizer: olha, está tudo pronto, está tudo preparado. E ele grita para todos ouvirem: está feito, está consumado, está feito, pode ser desfrutado. Tem alguém aqui que gostaria de perdão, que sabe que o tema que precisa na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos, se chama perdão? Se tiver alguém aqui, eu queria dizer para você: Jesus conquistou isso para você. O que o perdão faz? Ele restaura relacionamentos. O que o perdão faz? Ele cura relacionamentos feridos, destruídos. Isso é o que o perdão faz. A cura para os relacionamentos doentes se chama perdão. Assim como existem medicamentos que curam várias enfermidades, que você pode adquirir numa farmácia, nesse banquete, você pode comer de perdão. Você pode desfrutar. Desde o prato principal estabelece perdão para com Deus através do sacrifício desse Cordeiro de Deus, como tudo que está nesse banquete está ali para que você possa ter perdão, não apenas para com Deus, mas para todos os seus relacionamentos, todos. Você pode desfrutar do céu na terra, já. Não é necessário aguardar Apocalipse 7:9 se concretizar, já pode acontecer, porque o reino de Deus, ele já é manifesto. Onde está o reino de Deus? Jesus falou: o reino de Deus está dentro de vós, de todo aquele que crê em Jesus. Se você crê em Jesus, o reino de Deus dentro de você é semelhante a um grande banquete, em que todos os dias o Senhor faz um convite especial para você poder degustar, desfrutar dele. Amém? Então ele está convidando através dos seus profetas, o povo de Israel,
dizendo: está tudo pronto, está tudo preparado. O segundo ponto que é uma razão para esse povo responder ao Senhor ele diz: olha, todos são convidados, todos vocês estão convidados. O versículo 21 nos mostra que após a indignação do Senhor, Ele estende o convite, para que não reste dúvida alguma de que todos são convidados. A palavra de Deus nos fala que Deus deseja que todos estejam nesse banquete, e que todos desfrutem desse banquete, não só se sentem, mas comam dele. Na tradução bíblica que todos sejam salvos, e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que significa o pleno conhecimento da verdade? Saber que aquilo que está na mesa, está na frente, na mesa, para que eu possa comer. Não é por mérito meu, não é por direito que eu conquistei, mas é por causa da graça. Isso é o banquete da graça. Da graça. Isso é favor que eu não mereço. Um dos temas que Satanás mais trabalha no nosso coração é tentar nos convencer de que você não merece, eu não mereço, você é ruim que dói, você não vale nada, mas eu gosto de você. Esse é o tema predileto de Satanás. Faz até música para poder falar isso. Ele insiste obsessivamente, ele é obcecado nesse tema, para poder dizer que você não deve estar aqui. Ele avisa: eu sei o que você fez no sábado passado, eu sei o que você fez. Eu sei o que você fez. Não há como você negar, eu sei o que você fez. Tem gente que foge de qualquer embate com Satanás porque tem medo de Satanás falar alguma coisa e tornar público: eu sei o que você fez, eu sei o que você fez. Tem gente que pede ajuda para cima: pastor, vem cá, estou com receio aqui de que alguma coisa aconteça que me exponha aqui, eu não sou bom o suficiente para isso. E Satanás está lá dizendo: você não é bom o suficiente para isso, você não é bom o suficiente para libertar, para curar, para viver debaixo do poder de Deus. Por quê? Porque você não merece. Você não merece. Tem gente que num dia pensa assim: eu acho que eu poderia ser um líder, mas Satanás logo vem falando: você não pode ser, você não merece. Eu sei quem você é, eu sei como é que é a sua casa, eu sei como é que são as suas finanças, eu sei como é o seu casamento, eu sei como você é, eu sei como você é quando você fecha a porta, eu sei quando você é quando você apaga a luz, eu sei quando você é quando você está sozinho, eu sei quem você é. Para de pensar que você pode aquilo que você não pode. E nós por vezes passamos uma vida inteira olhando para, sabendo que tem um banquete, a gente não come. A gente não come. A gente sabe que é para nós, mas nós pensamos: não. Mas o profeta, ele vem dizer: está tudo pronto, e depois ele fala: você é convidado. Amém? Você consegue ouvir o Senhor falar, dizer para você no seu coração, dizendo: você é o meu convidado. Você consegue ouvir o Senhor falar isso? Pastor, não entendo direito esse negócio, pastor. Eu falo para você, é isso mesmo, na prática é isso. Você é um convidado, você não está aqui por mera coincidência, você não parou nessa igreja porque você simplesmente fez uma adesão religiosa, você não veio aqui porque você é bonzinho, recebeu um convite de alguém e veio, mas talvez você fique pensando: será que ele realmente quer alguma coisa comigo? Deixa eu dizer de forma bem clara para você: você é convidado dele. Antes de ser de qualquer um aqui, você é convidado dele. Ele te convidou. Ele não levou em consideração suas falhas, erros, muito pelo contrário. Essa é a razão pela qual ele te convidou. Ele não te convidou porque você é perfeito, ele convidou você porque você é doente. Ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Os sãos não precisam de médico, somente aqueles que sabem que são do que sabem que são doentes, esses podem desfrutar daquilo que ele quer manifestar. Terceira razão, ele avança e fala, ele diz no versículo 22, ainda há lugar. Eu gosto dessa passagem, porque o profeta avisa e ele entende: opa, ainda não posso fazer e dar aquela autorização, podeis comer, ainda há lugar. Algumas pessoas perguntam assim, toda hora alguém fala: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar.
Ele vai voltar, Jesus vai voltar. Quando que vai voltar? Não volta nunca. Eu leio a Bíblia e as pessoas achavam que no primeiro século ia voltar. Já passaram 21 e ainda não voltou. Quando que volta esse camarada? Será que volta mesmo? Por que não voltou ainda? Esse é o grande tema. Por que ele ainda não voltou? Porque ainda há lugar. Essa é a razão pela qual ele ainda não voltou. Porque ainda há lugar. Ele não inaugurou a festa, porque ainda há lugar. Ele não falou, podeis comer, porque ainda há lugar. A festa da eternidade ainda não aconteceu para que nós possamos estar nela, porque ainda há lugar. Nós aqui já podemos desfrutar, mas da eternidade ainda não. Por quê? Porque ele é longânimo, ele tem um ânimo longo. Ele é paciente. Ele está aguardando com extrema paciência que todos, os pobres, aleijados, coxos e cegos possam entrar. Aleluia. Pastor, mas tem que ser pobre, coxo, aleijado e cego para entrar? Tem que ser, querido. Porque os bons já não querem mais. Os bons negaram. Sobrou para os ruins. Onde estão os ruins aqui? Eu sou um dos principais. Eu me conheço. Espero que você também se conheça na frente do seu espelho. Ruim que dói. Temos algum direito e mérito de poder estar aqui? Não. Nenhum. Mas por que estamos? Porque Ele nos convidou. Ele abriu a oportunidade, Ele abriu a porta, Ele estabeleceu um convite, a profecia entrou, o profeta falou, nós abrimos o coração, a palavra gerou fé, e a gente caminhou na direção desse grande palácio, e nós estamos aqui, nesse lugar, que comporta ainda muito mais. Olha o tanto de cadeira vazia aqui. Deixa eu falar profeticamente para você entender, ainda há lugar, ainda há lugar. Olhe para o seu lado e vê se não cabe mais alguém aí, ainda há lugar. Tem muito lugar aqui, tem muito lugar. Isso é uma imagem que precisa ficar forte em nossa mente, porque o Senhor agora nos desafia a irmos por Indaiatuba, em busca dos pobres, coxos, aleijados e cegos, dizendo para eles, você é bem-vindo num grande banquete, você é bem-vindo num grande banquete. Eles vão dizer, não. E aí Jesus fala, insista com eles. E eles vão dizer, não, eu não mereço. Eu sou imundo demais para entrar na igreja. Olha a minha roupa. Olha a minha transformação no meu corpo. Eu nem sei direito quem eu sou. Já mudei até de sexo. Como é que eu vou entrar num lugar como esse? Eu não vou ser aceito. Eu não vou ser amado. Se eu entrar com essa roupa, eu vou ser mais humilhado que eu já sou. Para que eu vou entrar num lugar onde as pessoas são tão perfeitas, se eu sou tão imundo, tão sujo, tão nojento? Já basta tudo aquilo que eu vivo todo dia para poder saber o quão ruim eu sou. Para que eu vou num lugar onde as pessoas são tão belas, cheirosas, lindas e maravilhosas? E nós estamos aqui para dizer para eles o quê? Ainda há lugar. Venha, venha, em nome de Jesus. O que os pobres representam nessa palavra? Os pobres representam aqueles que andam em busca da verdade. Antes eles estão batendo de religião em religião, à procura de descobrir qual que é a verdade. E nisso eles se contentam com migalhas de verdade. Porque eles não sabem que eles podem sentar na mesa. Como um cachorrinho que fica na expectativa de migalha que fica caindo da mesa. Quando cai ele vai lá e pega. Como um rato que fica na expectativa de que quando ninguém está vendo ele vai lá e abocanha algo. Ele faz isso porque ele não sabe que ele pode desfrutar da verdade. Porque Deus deseja que todos sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas como eles não sabem, eles se contentam com qualquer filosofia, com qualquer meia verdade, por mais que seja um engano, um engodo, um sofisma. Por quê? Porque eles não sabem que eles podem desfrutar do banquete. E talvez convivem com convidados que se excusaram. E que falam para eles que tem que ser bom o suficiente para que eles possam estar nesse banquete. Gente que negou. Gente que recusou. Gente que tinha mais coisa importante para fazer. E talvez diga para eles, você não merece estar lá. Você é muito ruim para estar lá.
Esse é um convite de honra. Você não viu como é que é o envelope? Você não viu como é que é a qualidade do material? Eles precisam ser avisados. Evangelização, evangelizar significa avisar as pessoas. Avisar de uma boa notícia. Há um banquete de Deus para que você possa sentar e comer. Os cegos são aqueles que tateiam, eles estão tentando achar o caminho, não conseguirão. Os aleijados é aqueles que eles foram amputados em algo em função do pecado, do erro, da falha. Eles tentam andar de forma reta, direita, mas não conseguem, porque eles estão aleijados, eles têm uma limitação que os impede de andar de maneira reta. São pessoas que estão convictas que não conseguem, eles tentam fazer uma caminhada reta, mas não conseguem. Eles estão puxando, arrastando algo. Não dá. Eles sabem que são assim. Eles têm consciência da falha que há neles. E é justamente por causa dessa consciência que eles precisam ser avisados que há um banquete para eles. Ainda há um lugar. Na mesa do rei ainda há um lugar. Quem que pode desfrutar desse banquete? Coisa gostosa e boa é você ver alguém faminto comendo. Você já viu alguém faminto comendo? Dá gosto de ver. A gente brinca assim, dá gosto de ver você come com vontade. É uma vontade, não é mesmo? Por quê? Porque o quanto que se come é determinado pelo quanto de fome que se tem. O quanto que se come é determinado pelo quanto de fome que se tem. A sede determina o quanto se toma, o quanto se bebe. Em Amós o Senhor falou que chegaria um dia que as pessoas teriam fome, não de pão, sede, não de água, mas fome e sede da presença de Deus. Você consegue entender isso? Você consegue ouvir a palavra profética de Deus sendo liberada, dizendo: há uma geração faminta, há uma geração sedenta, e os famintos e os sedentos serão saciados. Todo aquele que tem fome e sede de justiça será saciado. Quem já se acha abastecido, empanturrado, satisfeito, esse não desfrutará. Mas aquele que se sabe faminto, ele vai desfrutar. Que dia? Hoje. Que tempo? Agora. Você tem o privilégio de poder desfrutar desse banquete. Entra nesse banquete, não desperdice esse banquete. É de graça. Amém, queridos? É de graça. Boca livre. Aleluia. É de graça. Imagina desfrutar de um banquete de graça. Boca livre. Coisa boa, não? Que coisa maravilhosa. Mas ninguém pagou preço nenhum, pagou um altíssimo preço. O dono da festa pagou um altíssimo preço. O anfitrião pagou um altíssimo preço. Você sabe qual foi? Foi o seu sangue. Não foi pago com ouro, prata, dólares, reais ou euros. Foi pago com o seu sangue. Esse foi o preço. Para que todos possam ter muita alegria. Ele precisou receber a ira de Deus sobre ele. Mas qual foi a realidade ali? Que quando eles foram convidar, os convidados deram 3 desculpas. E são 3 desculpas que não se justificam. Eu queria que você prestasse bastante atenção agora nessa parte que eu vou falar para você, porque a descrição dessas realidades aqui vai fazer você entender uma coisa: que aquilo que os fez se desculpar e não ir, não eram coisas ilícitas, eram coisas lícitas, não eram coisas pecaminosas, erradas. Eles não disseram: não vou porque eu estou adulterando, não vou porque eu estou assassinando, não vou porque eu estou me masturbando, não vou porque eu estou fazendo fofoca. Não, eles disseram o quê? Eles deram outras razões. E se você for olhar essas razões, são todas razões boas. Eles deram boas razões. Não tem um pecado moral embutido naquela resposta dos convidados. Não tem um pecado explícito. Mas eles deram uma desculpa.
E eles vão ficar de fora dessa celebração. Você conseguiu entender essa parte? Eles deram uma desculpa e vão ficar de fora dessa celebração. O que há em comum entre as três respostas que eles deram? O amor às coisas desse mundo. Aquele que ama o mundo e aquilo que nele há, não se faz amigo de Deus. Aquele que se faz inimigo do mundo, aquilo que nele há, se faz amigo de Deus. As três respostas não falam de um mundo imundo, mas fala de um mundo que nos parece bom o suficiente na comparação com aquilo que Deus quer nos dar. Essa aqui é uma demonstração de que não necessariamente são as coisas ruins que nos afastam da presença de Deus. Vou falar de novo para que você possa entender. Não necessariamente são as coisas que nós achamos ruins que nos afastam da presença do Pai. Nessa passagem, o que afastou essas pessoas da presença do Pai são coisas boas. Tão boas que lhes pareceu justo negar o convite do banquete da graça. Todas essas desculpas, elas pareceram legítimas demais para aqueles homens. Quais seriam as nossas desculpas hoje, querido? Pensa um pouquinho. Quais seriam as nossas desculpas hoje? Não, mas eu tô por aí, pastor. Tamo aí. Hashtag TMJ, tamo junto. Tamo aí. Eu disse para você que há um convite diário na sua vida. Diário. Não é dominical. Não é semanal. Não é a cada 2 semanas, nem a cada 3 semanas. Não é mensal. Esse convite é diário. Esse convite da intimidade do Pai é diário. Quais são as desculpas que as pessoas costumam dar para não estar nesse banquete, para evitar o banquete que o Senhor preparou? Vou dizer para você de acordo com o texto bíblico, tá bom? A primeira desculpa que nós vemos aqui no versículo 18, ele fala assim, ó: comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. Preciso vê-lo. Eu comprei um campo e eu preciso lá vê-lo. A primeira desculpa é: eu tenho coisa melhor para ver. Eu tenho coisa melhor para ver, por isso que eu não vou. Eu tenho uma coisa melhor para ver, por isso que eu não vou. É engraçado esse texto. O campo ia sair do lugar, querido. Ia ser incendiado. Ia cair um raio do céu e queimar tudo. Ele não podia ver em outra hora. Mas ele não aceitou o convite porque ele tinha que ver naquela hora. Porque para ele era mais importante ver o campo naquela hora. Está dando para entender assim ou não? Para um bom entendedor, meia palavra basta, não precisa nem uma pregação de 1 hora. 10 minutos você já entendeu tudo aqui. Glória a Deus, aleluia. Mas a vida de fé não é só entender, é praticar. E como nós não somos apenas aqueles que entendem, mas que praticam, nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, não apenas aquilo que nosso cérebro entende, mas precisa trabalhar em nós aquilo que a nossa atitude manifesta. E a nossa atitude significa vir à presença do Pai. Eu sei que não necessariamente é a mesma coisa, mas eu sei, de acordo com a palavra, que isso está dentro do pacote de ir à presença do Pai. O fato de você vir à igreja, o fato de você vir ao culto de celebração no domingo à noite. Amém? Está comigo ainda? Sim ou não? Tá? Eu sei que você está gostando dessa pregação, está feliz comigo hoje, mas eu quero acabar de maneira mais interessante, aleluia. Estou achando essa pregação muito tranquila. Então vamos lá. Diz ali que ele tinha coisa melhor para ver. Quantas coisas melhor para ver você tem na sua vida que talvez te impeçam de poder estar aqui num domingo à noite, num culto de celebração que começa a que hora mesmo, querido? Ah não, só para saber, que hora mesmo? Desculpa, não ouvi ainda. Que hora que começa o culto? Ah, tá. Ah, tá bom. Não, só para poder ficar claro, porque de repente alguém pode achar que começa depois disso. É às 19 horas, é isso? 19 horas começa o culto de celebração. Aleluia. Você chegaria atrasado num convite de um rei? Meus discípulos são a bênção, eu amo eles. Rafael veio aqui na frente uns dias atrás e falou assim: quando você compra
aquele bilhetinho lá do cinema. Você chega atrasado no cinema? Quando você vai pegar o ônibus, eu sei que a maioria não pega ônibus, que vocês são lá prósperos, todos têm carros maravilhosos, aleluia. Mas naquele tempo antigo que você pegava um ônibus ainda. Estou profetizando, irmãos, aceita a profecia. Amém. Recebe, em nome de Jesus, isso. Amém, recebe aí. Mas quando você precisar pegar ônibus, o que você faz? Você chega atrasado no ponto de ônibus sempre? O que acontece se você chega atrasado no ponto de ônibus? O ônibus tem um horário, ele passou, não tem o que fazer. Há coisas na vida que nós perdemos quando nós chegamos atrasados. A presença de Deus é assim. Pastor, mas eu gosto da sua pregação, pastor. Louvor não gosto tanto, não. A presença de Deus é o que deve atrair você. É a presença de Deus que deve atrair você. Desde o primeiro minuto do culto, a gente já está chapando o coco aqui na frente. A gente já começa nos espontâneo e vamos. Ei, ei. O que vocês estão fazendo essa loucura na frente? A gente está com intimidade com Ele. Na intimidade a gente se entrega, na intimidade a gente se entusiasma, na intimidade a gente deixa Ele nos conduzir nesse processo. Há coisas que acontecem antes de uma pregação que são imprescindíveis para nós, que são importantes para nós. Pastor, mas você me desculpa, me tenha por excusado, pastor. Me tenha por excusado. É que eu, 3 pontinhos. Olha para lá. Olha lá, não briga comigo não, por favor. Eu vim em paz. Eu tô de boa. Eu tô de boa na lagoa, Susse no Mousse, eu tô de boa. Ele que falou aqui que o negócio é sério. Porque o nosso culto público, ele tem uma relação muito apropriada com o nosso culto privado ao Senhor. Há uma relação muito grande, ou pelo menos deveria ser, porque caso não tiver, é hipocrisia pura, entre aquilo que eu faço em público para com meu Deus e aquilo que eu faço no quarto para com meu Deus. Se Ele fala comigo, me convida para algo, me sinaliza algo, me fala algo, me dá uma visão, me dá um sonho, fala comigo, traz uma palavra, e eu falo, depois, já vai. Naturalmente eu farei isso também no culto de celebração. Eu não acharia importante chegar na hora específica que começa um culto. Ou até mesmo, se eu me atrasei um pouco, também nem virei. Não virei, já passou, né? Ai, que vergonha. Que vergonha que eu tenho de chegar atrasado e... Pois bem, perde o convite. Perde aquilo que Deus está dando. Eu acho muito legal aquilo que nós fazemos aqui, nós gravamos as ministrações e Deus pode abençoar através das ministrações, eu tenho certeza disso, mas há algo que ainda não, a tecnologia desse mundo ainda não conseguiu transmitir. Há algo que ainda não consegue ser reproduzido por meio desses mecanismos que nós temos. Não dá. Isso você precisa parar diante do Senhor para ver a Ele. O que eles estão sinalizando aqui, olha, o campo para mim é mais importante. Eu comprei um campo, tive um trabalho lascado para poder comprar um campo. Você sabe, crise, campo, caro, comprei. É por essa razão, olha, eu não estava fazendo pecado casto nenhum, eu não estava fazendo nenhum pecado grave, eu só estava trabalhando para poder comprar um campo. Eu comprei o campo e agora eu fui lá vê-lo. Eu fui vê-lo, só isso. Pois é só isso que faz essa pessoa perder. Olha, não briga comigo não, por favor, mas isso aqui fala de salvação, tá bom? É só isso que faz essas pessoas perderem a salvação. Só isso. Eu queria dizer para você que o pecado que leva uma pessoa para o inferno não é só aqueles pecados que a gente tem vergonha deles, mas são principalmente aqueles que nós gostamos muito deles. Porque esses são aqueles que nos escravizam. Aqui é um típico caso. Pastor, doideira esse negócio, é muito mais sério do que eu imaginei. É muito mais sério do que a gente imaginou. Qual é o segundo fato que eles falam ali, ó? Comprei 5 juntas de boi. E eu tenho que fazer ela trabalhar.
Então, eu tenho coisa melhor para fazer. Primeiro eu tenho coisa melhor para ver. Eu tenho coisa melhor para fazer. Tem coisa melhor para fazer, por isso que não fui. Eu fiz uma preferência aqui, eu preciso entesourar mais, eu preciso trazer mais tesouro para mim. Aqui a junta de bois era um sinônimo de um material de trabalho ali. Era ferramenta, equipamento de trabalho, entenda assim. Ele adquiriu com qual finalidade? Para trabalhar, para prosperar mais, para ter mais. Ou seja, Jesus deixou claro que as riquezas desse mundo, elas competem em nosso coração e se tornam um ídolo para nós. Se nós não pararmos e analisarmos isso, é bem provável que nós vamos tentar servir a dois senhores e nós não vamos agradar aos dois. Nós vamos agradar a um e desagradar a outro, porque nós não podemos servir a dois senhores. Ou eu sirvo as riquezas, ou a mamon, como diz a palavra também em algumas versões, ou eu sirvo a meu Deus. O terceiro ponto que eles falam aqui é: casei. Aleluia, casamento é bênção, glória a Deus. Tem gente que tem até medo de falar maranata, porque está na espera ainda, né? Quando a gente começa, quando a Michele pega o microfone e canta Maranata, até fica mudo uma parte do povo, que eu sei. Vá que volta agora, né? Entrar assim, na eternidade, purinho assim. Quero casar, pastor. Aleluia. É pecado casar? Fora da vontade de Deus é, com certeza. Mas é pecado casar em si, no Senhor, casamento de Deus, abençoado, homem de Deus, mulher de Deus, é pecado? Não é. Esse texto aqui está dizendo que não é um pecado ilícito, é um pecado que parece tão justo, tão bom, mas é um pecado por quê? Porque tudo aquilo que me leva a desobedecer o convite do Senhor, se torna pecado. O pecado é estabelecido não por um código moral e ético. O pecado é estabelecido por desonrar aquilo que Deus fala, por ir contra aquilo que Deus diz. Pecado na vida de um crente não é esses pecados grosseiros, mas é cada vez que Deus fala algo, faça isso, ele não faz, ele pecou. O pecado é a transgressão da vontade de Deus, é ir contra aquilo que Deus fala. Então, ele está dizendo que, o seguinte para o convidado, para o mensageiro, ele está dizendo o seguinte: olha, eu casei e eu não posso ir. Olha que desculpa maravilhosa. E detalhe, dentro do contexto da lei até ajudava ele. Porque não, casou, né, tempo aí de ficar desfrutando. Mas o detalhe é que quem criou a lei está chamando ele. O criador dos mandamentos está chamando ele. E ele está dizendo: olha, não posso porque eu estou casando aqui, né? Sabe como é que é? Família, né? Família é tudo. É ou não é, irmãos? Família é tudo ou não é? Quem que é o primeiro lugar da sua vida? Família. Deus. Então não é tudo. A Bíblia fala em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar a Deus, o Senhor, seu reino, sua justiça. Mas família é importante, pastor? Claro que sim. Depois do Senhor, é o mais importante. Dentro do contexto da família, o cônjuge é o mais importante ainda, depois os filhos. É tremendo isso, maravilhoso. Mas quando isso, e detalhe, essa passagem ela segue. Veja bem, eu vou ler para você, diz assim, ó, versículo 26. Se alguém vem a mim, no mesmo contexto, tá? E não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, se não fica aborrecido consigo mesmo, não pode ser meu discípulo. Oh my God! A coisa ficou mais séria aqui agora. Você entendeu essa passagem aqui? Ele está querendo dizer que, por mais importante que minha família seja, ela não pode ser colocada no lugar de Deus no meu coração. Ela não pode ser uma desculpa para eu não atender aquilo que Deus fala comigo. Deus odeia a família? Claro que não, Ele criou ela, mantém ela, abençoa ela. Mas o momento aqui era do banquete.
Traduza isso, entenda, um chamado de Deus. Deus te chama diariamente e você, não, eu tenho que ficar com meu filho. Não, eu tenho que ficar com meu marido. Não, eu tenho que ficar com meu esposo. Eu tenho que fazer as coisas de casa. Eu tenho que fazer, são coisas da família. Você consegue entender? Deus está chamando, é Deus chamando ali. Ih, pastor, não fala isso não, que vai trazer prejuízo lá em casa. Se Deus está chamando, querido, você pode ficar seguro. Se você faz parte dessa família, essa família vai ser abençoada. Se houver um convite do Senhor e uma resposta a esse convite, fique tranquilo, tudo à sua volta vai ser abençoada. Os nossos problemas não é quando a gente ora muito, nosso problema é que a gente não ora nada. Eu nunca vi uma família falar assim, pastor, vem aqui em casa, tem um problema sério, os filhos não podem orar, meu esposo quer orar, não tem mais o que fazer, está crente. Que coisa, pastor, fala para ele pegar leve aí, né? Fala para ela pegar, não, pastor, ela só ora, jejua, busca Deus, meu Deus do céu. Eu ainda não tive o privilégio de conhecer uma família assim. Agora, todos os problemas familiares que a gente vai ver, a causa é oração. Ora o quê? Oração. Legal, deve ser um tema legal. Esse negócio de intimidade com Deus deve ser uma coisa legal. Nosso problema, querido, está muito mais na recusa daquilo que Deus nos faz. Agora, te falar uma coisa na prática do dia a dia. Eu sei que você peca, eu também peco, nós pecamos, vós pecais, eles pecam, tá ok. Mas, qual que é a questão do pecado? Na vida de um crente, você já não pratica aqueles pecados grosseiros do passado, porque você foi liberto. Quais são os pecados hoje que nos atrapalham na intimidade com o Senhor? São esses que nos parecem muito justos também, que chegam para Deus como essa frase, eu tenho coisa melhor para ver agora. Depois, eu tenho coisa melhor para fazer agora. Depois eu tenho coisa melhor para desfrutar agora. O casamento é um desfrutar ali. Ele está dizendo, me permita me deliciar na minha esposa, ou me deliciar no meu esposo, é o meu tempo de curtir. Só que ok, houve um convite. Isso aqui nos sinaliza que não há tempo favorável para dizer não para o Senhor. Amém, querido? Glória a Deus, aleluia. Não está bravo comigo não, né? Aleluia, que bom. Mas o Senhor aqui estava bravo. Ele estava bravo. A Bíblia fala que a reação do dono da festa, quando a recusa aconteceu, ele ficou irado. E ele falou assim, olha, se apressa agora e convida todos aqueles que estão longe das paredes desse lugar. Você consegue ver aqui um Senhor dizendo o seguinte, olha, quando tem um povo que não tem fome, eu troco o povo. Era para acabar bem essa merda. Vamos de novo, deixa eu falar de maneira mais amorosa. Foi forte, essa doeu. Quando o Senhor percebe que não há fome suficiente para poder sentar na mesa e comer, Ele começa a trazer uns famintos de tudo que é lugar, de tudo que é tipo, de tudo que é raça, uns camarada estranho pra caramba. Começa a entrar faminto, sedento, alucinado por Ele. E o povo que era, deixa de ser. E o povo que não era, passa a ser. Ele veio para os seus, os que eram, mas os seus não receberam, então não eram mais. Mas todos quantos aqueles que não foram os convidados no primeiro momento, mas o receberam, todos que o receberam, deu-lhes então o direito de sentar na mesa e ser. Você consegue entender? Deus, Ele está na expectativa de que as pessoas possam tornar válido o seu sacrifício, possam valorizar aquilo que Ele fez. Deus, Ele não olha simplesmente para a presença nos cultos. Deus não apenas contabiliza como nós contabilizamos quantas pessoas tem hoje nessa noite. Deus, Ele olha para a fome no seu coração. Deus, Ele olha para a sede no seu coração. O que mais capta o coração do Senhor é a fome que há no seu coração por Ele, o desejo que você tem por Ele. Deus não se empolga simplesmente para as nossas cantorias, com os nossos instrumentos, ou com a nossa parafernália de coisa. Deus se empolga
e Ele sempre vem com glória quando há fome no ambiente. Avivamento é uma questão de fome. Mover de Deus glorioso num nível de multidão salva é uma questão de fome. O que nos falta, na verdade, é fome por Deus, sede pelo Senhor. Nós conseguimos trocá-lo por coisas que nós vemos. O Netflix é muito mais interessante do que 10 minutos com Deus para a vida de muitos. O YouTube da vida é muito mais interessante. A gente passa horas naquela porcaria. Pastor, pega leve, pastor. Ele que está virado aqui. Ele falou, eu vou para aqueles que nada têm, porque os que têm tudo não querem mais. Eu vou para aqueles que são os coitados, os desfavorecidos, os desvalidos, os arruinados. Eu vou para esses, porque esses têm uma certeza: eu não tenho. Eu não tenho. Aleluia. Aleluia. Que Deus nos dê essa impressão que está no coração dele, que ele reparta conosco. O Senhor, Ele quer a escória. Ele está disposto de pegar os que têm clareza de que são aleijados, cegos, pobres, aqueles que sabem que são assim. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem um desejo, Ele quer casa cheia. O Senhor quer casa cheia. O desejo do coração de Deus é casa cheia. Ai, pastor, a gente não está indo bem. Bom, mas o desejo do coração de Deus é casa cheia. Pastor, mas as pessoas não querem. Olha o que ele fala: quando elas não quiserem. Essa passagem é uma doideira. Essa é doida. Sai pelo caminho e atalhos e obriga a todos a entrar. Oh! Mas ele não era um gentleman. Ele não era um cavalheiro convidando alguém como se ele precisasse que alguém aceitasse ele. Querido, o desejo dele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que essas pessoas serão, entenda, coagidas pela agressividade do amor do anfitrião. Porque o amor constrange, não constrange? E constranger, quando você sente constrangido, é como você foi pego no contrapé. Quando você se sente constrangido por algo, é que aconteceu algo que não esperava. É como se uma situação abusou de mim. Mudou algo aqui, porque me constrangeu. O amor do Senhor, ele precisa ser manifestado de modo a trazer esse constrangimento. O amor do Senhor não é apenas uma declaração romântica, ele é agressivamente constrangedor. Constrangedor demais. Deus aceita o mais vil pecador. Você consegue entender isso? O mais vil pecador Ele aceita nessa mesa, do lado de gente tão boa quanto a gente. Ele aceita. Você consegue entender esse negócio? Oh, que Deus traga essa clareza dessa palavra ao nosso coração. Deus traga revelação, para que nós possamos entender que nunca nós devemos nos achar dignos de estar aqui. A gente pode não ter os olhos vazados e ser cego, a gente pode andar de maneira reta, a gente pode não ser um aleijado fisicamente, a gente pode não ter nada que te fique mancando, a gente pode até não ser um pobre em termos monetários, em termos financeiros, mas o que isso significa é: eu sei que sou assim, eu sei que sou assim, eu sei que eu sou pobre, eu sei que eu sou aleijado, eu sei que eu sou cego, eu sei que eu sou manco, eu sei que eu não tenho valor por mim mesmo de poder estar aqui. Felizes são aqueles que reconhecem as suas deformidades, felizes são aqueles que reconhecem que precisam do Senhor. E detalhe, a maioria de nós aqui negou por muito tempo esse convite.
Quem nos trouxe para cá para dentro? Alguém nos empurrou para dentro, querido. A semelhança do versículo 23, alguém nos obrigou e falou: não, agora você vai. Tá bom, eu vou. Aí você está aqui, desfrutando desse banquete. Teve algum mérito nisso? Rafael, essa semana a gente conversava ainda, a Vanessa estava falando o quanto esse menino abençoado, lindo, maravilhoso, que é o meu discípulo Rafael, deu trabalho, né, Rogério? Deu trabalho. Era liso, liso, liso essa criança. Pensa no nome liso. Ele queria muito estar aqui? Não queria. Por que está aqui? Porque o Senhor quis que ele estivesse aqui. Tem mérito para poder estar aqui. É uma benção você ver ele atuando ministerialmente. Tem mérito para estar aqui? Não tem mérito para estar aqui. Estou dando um exemplo. Poderia falar de cada um de vocês, principalmente de mim. Quero que você possa se levantar nessa noite. Você e eu, nós não éramos para estar aqui. Nós não somos, ainda não somos dignos de estarmos na presença do Senhor. Mas mesmo assim, Ele nos escolheu e nos convidou, nos chamou para essa grande festa, para esse banquete do reino, esse banquete da graça. Deus, Ele te convidou para uma ceia. E hoje não é a ceia com o pão e com o cálice. Essa ceia, esse grande banquete, é para comer da presença dEle. Dele. Você quer se assentar nessa mesa? Deixa eu falar para você, ainda há lugar. Você quer se assentar nessa mesa? Você aceita esse convite? Você não tem coisa melhor e mais importante para ver? Você não tem coisa melhor e mais importante para poder fazer? Você não tem coisa melhor para poder desfrutar? Então, você é um pobre, você é um aleijado, você é um cego, você é um manco. Porque os que eram bons não entrarão. Ele terminou a parábola dizendo: esses não vão entrar. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ele terminou dizendo isso. Quem são os que provam a ceia? Quem são os que provam o banquete? Aqueles que sabem que tem defeito. Não há salvação sem reconhecimento de pecado. Não há arrependimento sem reconhecimento de pecado. O reino de Deus, ele começa por uma porta chamada arrependimento. O reino de Deus é para todos aqueles que são pobres, aleijados, cegos, aqueles que são escravos de deformidades, de doenças, são escravos de demônios. Esses são os amados de Deus. Aqueles que já andaram suficientemente na terra para poder perceber que não querem viver aqui. Já andaram em meio a tantas zonas de destruição, que anseiam por um lugar melhor, que querem algo melhor. Quero convidar você para você desfrutar desse banquete. Você já está nele, mas desfrute desse banquete.